falei sobre a família de Jó, né? Jó, suas perdas, suas dificuldades, suas lutas e as vitórias que Deus concedeu a Jó. E hoje eu quero falar de uma nova família, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 15, sobre a história do filho pródigo, que a partir do versículo 11, texto conhecido, e é uma casa que estava precisando de cura, estava precisando de Jesus. Então, louvo a Deus pela sua vida, nessa noite fria, ver algumas pessoas se desprendendo para estar na casa do Senhor. Deus gosta disso. Eu acho que Deus se alegra quando Deus vê isso, né? Então que seja um tempo precioso aí, amém? Todos acharam? Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, uma parábola que parece que é um pouco da história de cada um de nós. Pai, ministra as nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem aquecer cada coração, Pai. Quando a família precisa de cura, Deus, o Senhor sabe que cada um precisa. Necessidade, as preocupações, os anseios, os projetos de vida, Pai. Nós queremos colocar tudo no altar do Senhor nessa noite, Deus. Vem e nos aquece, o Espírito Santo. Em nome de Jesus.
Jesus. Amém? Nós sabemos que no plano de Deus, a família é uma ordem da criação. Quando Deus vai criando as coisas, ao livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, Deus cria o homem, depois Deus cria a mulher, e Deus ordenou que eles coabitassem e tivessem filhos e criassem uma família, né? Então a família, ela é o lugar privilegiado em que se inicia a educação e também precisa ser um lugar onde a fé cristã tem que nascer, e muitas vezes não nasce, né? Então, eu vejo que aquilo que nós aprendemos na infância, na experiência da família, em algumas situações até permanece para toda a vida. Quem aqui já tem um pouco mais de maturidade, lembra de coisas que aconteceu quando você era criança, lá na casa do pai. Tem ou não tem? Você era criança, né? Quantas coisas, né? Então, eu vejo assim que a família serve como modeladora da ordem social, e nela que todos precisamos aprender a ser chamados por Deus para servir a esse próprio Deus, né? Nós precisamos observar que tudo começa com a criação da família, né? No caso da família cristã, a sua função é desenvolver a sua caminhada de vida com Deus, né? Porque Deus criou a família com um propósito bem claro, né? Propósitos bem claros. E quando a família vive para cumprir os propósitos de Deus, ela se torna o lugar da manifestação da sua glória. E isso nos ajuda a compreender o porquê da presença de Deus na família é indispensável. Muitos lares estão sendo destroçados. É muito simples. Está faltando Deus. Então, a grandeza de Deus compensa a pequenez do homem. O salmista, lá no Salmo 127, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Quantos planos, quantos projetos, quantos relacionamentos, quantas coisas não dão certo porque Deus não está edificando, porque Deus não está abençoando, porque está fora daquilo que Deus tem, fora daquilo que Deus quer, fora daquilo que Deus projetou. Então, se faltar qualquer coisa, pode faltar tudo na casa, mas se perseverar ali na presença de Deus, do nada Ele pode chamar tudo à existência, né? Então, se a família é um projeto de Deus e existe para a sua glória, a gente começa a pensar assim: ah, pastor, mas qual a resposta que daremos às pessoas que frequentemente nos perguntam, né, por que a família de pessoas boas fracassam? Por que bons casamentos terminam em divórcio? Então, como prevenir o adoecimento do relacionamento familiar? Quais são os sintomas que revelam que a família está doente? Então, aqui na parábola do filho pródigo, Jesus desenhou uma família que estava precisando de cura. Se você observar, ela não fala da mãe, ela fala do pai e dos dois filhos. Mas era uma família. Se a gente só lê a Bíblia, a gente acha que só um precisava de cura, mas quando a gente medita na palavra, a gente vê que os dois estavam doentes. E é o que nós vamos falar aqui agora, né? Então, quando a família precisa de cura, em primeiro lugar, quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que era precioso para nós. Apocalipse, precisa se abrir 2,4, ele diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando a família precisa de cura, quando o pai se torna descartável, isso no físico como também no espiritual, quando acha que não precisa de Deus, aí é desgraça completa.
Quando a família precisa de cura, quando o lar, o ambiente do lar perde a sua importância. Às vezes maridos que trabalham fora, esposas, até mesmo filhos, termina a sua rotina de trabalho e não tem mais vontade de ir para casa. Tem alguma coisa errada que precisa de cura. Quando a família precisa de cura, quando o irmão se torna dispensável. Não quero saber de você, não preciso mais de você. Então você preste bem atenção que o filho pródigo vendeu barato tudo isso. O pai, o irmão, o lar, né? E a razão porque o divórcio é a apostasia do amor. Porque é a rejeição daquilo que um dia foi apaixonadamente desejado e se desprezou. Então nós precisamos sempre estar fazendo um autoexame para conferir o que tinha valor na nossa vida no passado, se continua tendo valor para nós hoje como família, sendo que está tão deturpado essa questão de família hoje. Como o diabo tem trabalhado, porque a família é a base, a família é a sustentação, né? Então quando a família precisa de cura, quando em nosso coração há uma desvalorização daquilo que era tão precioso para nós. Em segundo lugar, quando a família precisa de cura, quando o desejo de ir embora de casa é maior do que o desejo de ficar. A gente começa a olhar mais profundamente aqui na história do filho pródigo, né? O que ele perdeu? No versículo 25, ele tinha um campo. No versículo 30 diz que estava cheio de gado, tinha uns novilhos lá. No versículo 25 diz que ele tinha uma casa onde ele voltava todo final do dia. No versículo 29 diz que ele tinha amigos. No versículo 26 diz que ele tinha alguns empregados. Então ele tinha proteção, conforto, segurança, amor, perdão, festa, mesa farta, carinho. Agora, por que ele foi embora? Porque ele abandonou tudo. E por que tantos vão embora sem um motivo certo? Jeremias 17, 9, a Bíblia diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então veja só, Jesus está com seus discípulos lá em Mateus 26, 14, e Jesus diz assim: vigiai. Era para eles vigiar o quê? O coração deles. Nada é tão perigoso como o nosso próprio coração. O filho pródigo foi traído pelo próprio coração. Sansão foi traído pelo seu próprio coração. Davi foi traído pelo seu próprio coração. E está escrito em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando a família precisa de cura, quando o desejo de ir embora, não dá mais, chutar o pau da barraca, não quero saber de você, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus. Você está precisando de cura. Quando a família precisa de cura, em terceiro lugar, quando começa a desejar até mesmo a morte do outro. Versículo 12, ele fala assim: pai, dá minha parte. Parte do quê? Da herança dele, dos bens. Então pedir a herança antes da morte do pai era desejar que ele morresse. Às vezes é
relacionamentos que não estão bem, maridos, esposas, né? Às vezes da boca para fora, fala assim, tomara que morra. Está precisando de cura. Fala comigo, está precisando de cura. Eu não quero que ele morra. Quero que se salve. Amém? Quarto lugar, quando a família precisa de cura, quando dentro da família a alegria do outro incomoda. Olha o versículo 28. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Diz aqui o texto que ele se indignou e não queria entrar. No coração desse irmão mais velho, havia 4 fortalezas que precisam ser derrubadas na família. Há 3 fortalezas que precisam ser derrubadas, né? Na família, a começar no nosso coração. E o primeiro é a fortaleza da inveja. A inveja não nos deixa entrar na festa onde não se é o centro das atenções. A inveja leva a amar o outro quando o mesmo está na pior, mas passa a odiar quando ele está celebrando uma grande vitória. Você sabia que infelizmente tem pessoas que amam você quando você não está bem? Quando você está sofrendo? Né? E que odeia você quando você está feliz? Né? Então a inveja pode nos levar a investir contra a festa do outro. A inveja sempre nos diz: se fosse eu seria muito melhor. A inveja deforma, ela pode fazer um querubim ungido de Deus caído em Satanás. A inveja não deixa o invejoso participar da festa que Deus está patrocinando. Aqui havia uma festa onde Deus estava patrocinando, porque é a festa do perdido que foi salvo. Então a inveja tortura as afeições, incomoda a mente, difama o sangue, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito e assim se torna ao mesmo tempo torturadora e carrasco do ser humano. Essa é a inveja. Essa é a primeira fortaleza que precisa ser derrubada. A segunda fortaleza é a fortaleza da vingança. O grande problema do irmão mais velho da parábola aqui que Jesus contou, qual que era a dificuldade dele? Era a dificuldade para perdoar. Isso é uma fortaleza que precisa cair no nosso coração. Porque ele não concordou com o perdão do pai. Na opinião dele, aquela era a oportunidade para o pai se vingar do seu irmão e não perdoar. Ele não estava disposto em perdoar. Para ele, aquele seria uma afronta ao pai, pelo seu irmão que saiu de casa. Já não merecia ser considerado seu irmão. Por isso ele diz, aquele seu filho, ele diz aqui no texto. Então quem não perdoa sempre fica de fora, do lado de fora da festa, e faz da vida um funeral que nunca acaba. Então a primeira fortaleza qual que é? Da inveja. Segunda, a vingança, falta de perdão. E a terceira, a fortaleza, tem a ver com a palavra de domingo, da amargura. O grande problema do irmão mais velho era exatamente esse. Quem não perdoa faz do coração um poço de amargura. Pessoas amarguradas são
tóxicas. Elas sempre tentam estragar a festa do coração do outro. Diz aí, versículo 30, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele no novilho cevado. Pessoas amarguradas passam a vida reclamando de um cabrito, quando tem um rebanho para usufruir. Diz no versículo 29, nunca me desse um cabrito sequer. Os convidados estavam comendo, celebrando a vitória, e o rapaz estava lá fora, falando do cabrito, sendo que ele tinha um rebanho que a herança era tudo dele. Então a amargura é a raiz da origem, que dá origem a toda murmuração. Aquela palavra de Hebreus 12, 15 que nós ministramos domingo. Cuidado com a raiz da amargura, que brotando venha perturbar e contaminar muitos que estão à sua volta. Você presta atenção que pessoas amarguradas, elas são mal-humoradas? Às vezes até quando as coisas estão bem, mas é que essa amargura, ela continua quando as coisas estão ruins, quando as coisas estão bem, porque ela está enraizada e precisa de cura. Ele se indignou, ficou zangado, no versículo 28, e não queria entrar na festa. Então pessoas amarguradas não conseguem enxergar o que tem, por isso vive como se não tivesse. O que o pai fala para ele no versículo 21? Filho, tudo que é meu é teu. No versículo 21, filho, perdoa o teu irmão, tudo que é meu é teu. Então as 3 fortalezas. Vamos falar? Fala de novo. Inveja, vingança. Agora, vamos para outra etapa. Quando a cura aconteceu nessa casa? Quando aquele que se perdeu se encontrou consigo mesmo, caindo em si. Diz o versículo 17. Não é isso? Toda mudança passa pelo reconhecimento. E o reconhecimento leva ao arrependimento. Eu reconheço que eu errei com você. Eu quero pedir perdão para você. Só que é um arrependimento genuíno, verdadeiro. Não é eu me arrependo hoje, eu peço perdão, e amanhã eu faço de novo porque eu sei que você vai me perdoar. Calma lá. Aí é maldição. Né? E quando a cura aconteceu naquela casa, quando houve reconhecimento, né? Ele reconheceu que foi precipitado, que foi ingrato, que foi até mesmo estúpido, que desonrou, entristeceu, machucou o coração daquele pai, marcou algo ruim no coração do irmão. A cura começou a acontecer quando houve um reconhecimento. E a cura aconteceu naquela casa quando houve arrependimento, porque o arrependimento gera tristeza pelo pecado. O versículo 17 diz que ele caindo em si. Houve um arrependimento. Aí no próprio versículo 21, houve uma confissão de pecado. Ele chega diante do pai e fala assim: pai, pequei. Pai, pequei. Porque houve também o abandono do pecado. No versículo 20, diz que ele voltou para a casa do pai, para pedir perdão ao pai. Então, quando a cura aconteceu, quando houve reconhecimento, arrependimento, quando a cura acontece, quando se tem coragem de colocar para fora o que está envenenando a sua vida, para não gerar perturbação e contaminar outros da palavra de domingo. Né? Então o filho mais velho colocou para fora o que estava matando dentro dele, o que estava
mantendo preso a vida dele. Na sua ignorância, ele fez aquilo que poderia desencadear um processo de cura. Ele jogou para fora toda a sua inveja, ele jogou para fora a sua vingança, a sua amargura, o descontentamento com o pai. Será que na sua casa o diálogo acabou? No seu casamento, na sua caminhada conjugal, acabou a conversa? Precisamos conversar. Vamos para os pés do Senhor, vamos orar, vamos pedir perdão a Deus junto. Me ajuda, peça socorro. Será que nós temos praticado isso? Então não adianta entrar na festa, manter a fachada e continuar morrendo por dentro. É provado que a cura ela se dá quando você consegue colocar para fora algumas coisas, aquilo que está machucando, aquilo que dói, aquilo que ofende, aquilo que entristece, aquilo que está querendo gerar um princípio de amargura, porque é terrível você conviver com uma pessoa entristecida, abatida, amargurada, doente. Daí começa a se encharcar de remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para calmante, remédio para colesterol, remédio para triglicerídeo, e aí vai, se encharca. E a cura não está nisso, remédio. É a alma que está doente, que precisa de cura, e só Jesus pode curar. E aí os relacionamentos vão pelo ralo, né? Quando a cura aconteceu naquela casa, quando alguém escolheu ser o agente de transformação naquela casa. O pai não desistiu da família como um projeto de Deus. Aqui nós vemos os três personagens, o pai e os dois filhos. O pai é a graça. O filho mais velho é o sem graça. E o mais novo é o desgraçado. Então a graça, fala comigo, a graça, o sem graça e o desgraçado. O desgraçado voltou e se reconciliou com o pai. O sem graça do irmão que o pai achava que estava em casa, que estava bem, estava doente tanto um quanto o outro. Porque queria que o pai ferrasse o irmão, não queria que o pai perdoasse. Então o pai não desistiu da família como um projeto de Deus. O pai não desistiu do filho que se rebelou e foi embora. Ele esperou. Ele recebeu o filho de volta. Ele perdoou. Ele celebrou uma festa. Ele restituiu a sandália dos pés, uma nova roupa, um anel no dedo. E fez uma festa para receber o filho. Mas também o pai, que é a graça, ele não desistiu do filho mais velho que estava cheio de amargura. Como o pai cura o filho infeliz? Primeiro, ele o chama de filho. Filho, olha só, filho, tudo que é meu é teu. Segundo, ele lembra da intimidade. Tu sempre está comigo. Sempre está do meu lado. E terceiro, ele mostra a herança. Mostra aí, ó. Tudo que é meu é teu, filho. Não precisa. É tudo teu. Então, cuidado para não viver como escravo, sendo filho. Ele jogou tudo fora. E a maior preciosidade que eu e você nós temos é a salvação em Cristo Jesus, que essa é a herança maior, e de estar na casa do Pai. O Pai escolheu ser o canal da graça dentro daquela casa. Que você, pai, que você, mãe, seja um canal da graça de Deus dentro da sua casa. Seja um instrumento de Deus. O pai sabia que o perdão era o caminho para curar a família. E nós precisamos saber disso. Às vezes relacionamento com o irmão, com o cunhado,
que precisa de cura, para o próprio bem, só que não consegue se relacionar, né? Um parente. Seja um agente de transformação na vida da sua família. Aprenda a amar a sua família. A Bíblia diz que um dos primeiros mandamentos é quando se casa, deixa pai e mãe e vai construir a tua família. Mas é no sentido de deixar a residência ali, né? Não é no sentido de abandonar, não. Porque quando se casa, o pacote é completo, né? Você vivenciou o sogra, cunhado, tudo junto à vez, né? O pai sabia que o perdão era o caminho para a cura. Nós precisamos saber muito claramente isso aqui nessa noite. Amém, querido? Né? Então, não existe outro caminho que leve à cura de uma família a não ser o perdão. Vai comigo aí. Versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos, ou seja, era preciso nos alegrarmos muito. É uma alegria contagiante, regozijar e alegrar, ele fala. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. No versículo 20, no final do versículo 20, quando o pai diz aqui que o pai o avistou, correndo, o finalzinho diz que o pai o abraçou e beijou. Esse beijo é sinal de aceitação, é sinal de valorização. E o outro sem graça ficou com ciúme. Vamos lá no Salmo 51. Abre lá no Salmo 51. Os versículos 3 e 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. No versículo 5 ele fala assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós não tínhamos entendimento, quantas vezes a gente falava assim, a gente ouvia falar: ah, mas a criancinha não tem pecado. Se você nascesse numa garagem, você era filho de um carro? Sim ou não? Não. Você nasceu de um ser humano. Então nós somos humanos. Porém, nascemos de um ser humano pecador. Então você é o quê? Um infectado. Não pela Covid, mas com vida com Jesus. Amém, irmãos? Né? Então, você é pecador e precisa da graça do Pai, precisa desse perdão, precisa de arrependimento, precisa de conserto, precisa alinhar para viver uma vida, sabe, uma vida feliz, construir uma família saudável. Vamos abrir lá em Efésios para a gente concluir aqui, Efésios capítulo 3, os versículos 19 e 20 e o 21. Efésios capítulo 3, versículos 19, 20 e o 21. Que nos diz? Todos acharam? Efésios capítulo 3. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele fala assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aí a gente olha, se Jesus conta uma parábola para ilustrar uma realidade nas nossas vidas. Jesus conta de um filho que foi ingrato.
Sabe quem é esse? Somos nós. Deus nos deu uma vida, um corpo saudável, vira as costas para Deus, se contamina com as pestes que o mundo oferece, os vícios, acha que está certo, não quer saber do Pai, da casa do Pai. Daí uma hora o Espírito Santo de Deus toca no coração dele e traz a casa do Pai. Daí o Pai o recebe, porque o Pai, o texto lá diz que o Pai abraçou e o beijou e o perdoou. Então é esse amor que excede o nosso entendimento, que muitas vezes não conseguimos explicar. É quando as pessoas chegam e falam assim: mas não acredita, agora virou crente. Ninguém vira, quem vira é lobisomem. A gente se converte, não é verdade? Né? A gente se converteu das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz a Bíblia, né? A gente se converteu, nós não conhecíamos o Evangelho, nós não conhecíamos a luz da palavra. Essa é a grande diferença. Olha o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O Pai descobriu que o caminho da cura era o perdão. Que os cônjuges possam descobrir que o caminho da cura é o perdão. Relacionamentos pais e filhos descubram que o caminho da cura é o perdão. Não é compactuar com o erro, não é isso. É ver a tristeza pelo erro e virar as costas para o erro, não se manter no erro. Amém ou não amém? Estou falando com gente inteligente, o povo sabe tudo. Vamos orar a Deus e pedir que Jesus possa curar aquele que precisa ser curado, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, né? Quem precisa de cura? Na sua vida, na sua casa, na sua família.